Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma noite reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias da nossa amada Casa Espírita CEF. Então, hoje, dia 7 de dezembro, já vamos nos sentando de forma confortável, para iniciarmos com nossa prece. Então, fechando os olhos, se sentir à vontade, respirando fundo, para nos conectarmos com o nosso Criador, com o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma noite reunidos, a fim de que possamos nos aproximar um pouco mais de Ti. Trazer, Senhor, os Teus ensinamentos para os nossos corações. Nos ilumina, Pai, e tranquiliza o nosso ser. Nos faz, Senhor, mais calmos e serenos e nos auxilia na nossa caminhada. Muito obrigado, Pai, pela proteção e pelo amparo, e que as Tuas bênçãos e Teu amor, Senhor, recaiam sobre todos nós, nossos lares, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, todos aqueles, Senhor, que contribuem para o avanço da nossa comunidade, do nosso planeta. Muito obrigado, querido Mestre, hoje e sempre, e obrigado aos mentores espirituais que nos acompanham e nos protegem, hoje e sempre, assim seja. Então, pessoal, dando continuidade ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, quando estamos atualmente no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a nossa abordagem, ela será sobre o tema a necessidade da encarnação, certo? Que consta nos itens 25 e 26, logo no final do capítulo 4. A necessidade da encarnação. Mas antes de iniciarmos no item 25, vamos rapidamente para a questão de número 132, lá do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta o seguinte, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Que é justamente o nosso tema em questão, né? Vamos já iniciar a nossa análise com base nessa pergunta, para já deixarmos alguns objetivos extremamente claros, e assim a gente possa analisar com mais objetividade esses itens do Evangelho. Então, o que é que Kardec pergunta? Bem, porque se nós somos, em essência, espíritos imortais, para que de fato nós precisamos de um corpo físico, essa experiência corporal? E os espíritos vão responder o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Nessa primeira frase, essa primeira afirmação, o que a gente pode entender? Que a encarnação ela é uma determinação divina. Primeiro ponto. Deus lhes impõe a encarnação. Então, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E se configura também como um meio para que a gente possa alcançar a perfeição que é própria dos seres criados por Ele. Não é aquela perfeição absoluta de Deus, né? Não alcançaremos essa perfeição absoluta, mas é aquela perfeição relativa ao nosso ser, né? E eles continuam. Para alguns, a encarnação é uma expiação, para outros, missão. Mas para chegar a esse estado de perfeição, precisamos sofrer as vicissitudes da existência corporal. E nisso está a expiação. Expiar aqui, meus amigos, será justamente purificar, depurar, reparar tudo o que for necessário. E como primeiro ponto, da perspectiva pessoal, a perspectiva individual, do ser, o espírito ele vai ali ter que se responsabilizar pelo seu adiantamento, pelo seu desenvolvimento nas instâncias morais e intelectuais, justamente experienciando as oportunidades provenientes da existência corporal. E ele continua, e ainda visa pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Nesse segundo ponto, pela perspectiva coletiva, porque antes nós vimos uma perspectiva individual, ou seja, o espírito como responsável
pelo seu adiantamento. E agora nos é posto um objetivo coletivo. Enquanto encarnados, nós precisamos também nos responsabilizar pela parte que nos toca na obra da criação. Então todos nós vamos ter um papel importante, tanto na regeneração quanto na construção do mundo que nos encontramos, seja no âmbito social, seja em âmbito cultural, político, religioso, espiritual, etc. Em todas as instâncias, nós precisamos, instâncias coletivas, nós precisaremos assumir também, de certa forma, nossa responsabilidade. E eles continuam. Para executar, né, tanto o primeiro aspecto, que é o individual, quanto o segundo, que é o coletivo, é que toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a ação e o trabalho dos seres corpóreos, aqui eles afirmam que são necessárias, são essenciais para o progresso do plano terrestre, para o progresso do mundo. Então nós percebemos uma infinita sabedoria de Deus pela perspectiva de que nós temos um grande plano, né, para o progresso terrestre, para o progresso da ordem do nosso planeta. E dentro desse projeto de desenvolvimento e de progresso, nós também estão contidos o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos seres, dos indivíduos que estão ali contidos nesse plano. Então, é dessa forma justamente que vai funcionar a dinâmica da encarnação, tanto em âmbito individual quanto em âmbito coletivo. E por que tudo isso é importante? Porque vocês vão ver que a partir do ponto que nós iniciarmos a análise do Evangelho, sempre nós estaremos voltando para esses dois aspectos, esses dois objetivos primários. Porque nós sabemos que, embora cada pessoa, cada indivíduo encarnado, cada espírito encarnado, ele tenha um plano encarnatório, ele tenha as suas missões específicas, inerentes a elas, todos os seres têm esses dois objetivos em comum. São como os dois objetivos primários. Precisamos contribuir para a nossa evolução e para a evolução e o progresso do meio em que nos encontramos. E retornando agora para o Evangelho, item 25, que também ele inicia com uma pergunta. A encarnação, ela é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? E os espíritos vão responder o seguinte, que é com a ajuda do elemento material que nós poderemos realizar os propósitos cuja execução Deus nos confiou. E quais são os propósitos? Justamente os aspectos que vimos anteriormente, em âmbitos individuais e coletivos. E eles continuam, sendo Deus soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente todos os seus filhos, concedendo a todos o mesmo ponto de partida. Nós sabemos que pela doutrina, né, que o espírito, quando ele é criado, ele é criado simples e ignorante, e por isso nós temos todos o mesmo ponto de partida. Teremos as mesmas aptidões, já que somos criados como uma imagem e semelhança de Deus, e por isso somos dotados de todos os aspectos de potencial de evolução, né? Os mesmos aspectos. Todos nós somos destinados a alcançar aquela perfeição relativa que falamos anteriormente. Alguns mais rápidos, outros mais devagar, mas isso vai depender mais da nossa predisposição em aprendermos e seguirmos a nossa evolução espiritual em equilíbrio, o máximo de equilíbrio possível, né? As mesmas obrigações a cumprir, as obrigações que nós falamos anteriormente, mais uma vez, a nível individual e a nível coletivo, e a mesma liberdade de ação, que se configura como o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos o mesmo ponto de partida, justamente porque aptidões ou competências especiais dadas a seres especiais seria configurado como um privilégio, e todo privilégio é uma preferência, e uma preferência seria, de certa forma, uma injustiça para com aqueles que não receberam esses aspectos em especial. Então, como nós acreditamos num Deus infinitamente soberano, bondoso e justo,
não podemos conceber tais aspectos de privilégios, né? Então, continuando, nos é esclarecido que a encarnação, de fato, ela é na verdade um estado transitório. Ela é característica dos seres que estão no princípio das existências, pois são como as primeiras provas que farão do seu livre-arbítrio. É então, meus amigos, que justamente os que melhores executarem esses objetivos que nós falamos, os que melhores se esforçarem por desenvolver as suas faculdades, as suas habilidades e se empenharem em contribuir com o seu papel no progresso do meio em que se encontrarem, esses vão gozar mais cedo dos resultados do seu trabalho, enquanto aqueles que se distraem desses objetivos vão inevitavelmente prolongar indefinidamente, né, a necessidade de reencarnarem. E é nesse ponto que a encarnação vai se tornar uma expiação. Então perceba que até a um ponto anterior, nós estávamos falando exclusivamente da encarnação, da necessidade do espírito de aderir uma forma corpórea. E inevitavelmente nós chegamos no ponto da necessidade da reencarnação. E por que nós precisamos separar esses dois aspectos? Se voltarmos para o Livro dos Espíritos, na pergunta 132, nesse capítulo, Kardec continua perguntando aos espíritos, no decorrer desse capítulo, partindo do pressuposto de que eles falam ali apenas de uma única existência corpórea, no caso, de uma única vida corpórea. E só no capítulo seguinte, na pergunta 166, é que Kardec vai perguntar: e a alma que não alcançou a perfeição da vida corpórea, como acaba por depurar-se? Ou seja, esse tempo todo ele estava falando apenas de uma existência, né? E inevitavelmente a gente chega nesse questionamento, porque se estávamos o tempo todo falando que a alma, o espírito ele vai sair de um ponto de simplicidade e ignorância para alcançar uma perfeição relativa, é inevitável que a gente se pergunte: poxa, mas como é que ele vai conseguir fazer isso em uma única existência? É impossível. E é claro que é uma pergunta muito bem elaborada, e toda a construção muito bem elaborada, porque é de certa forma óbvio que não poderia ser em uma certa vez, em uma certa vida. Então, os espíritos vão responder o seguinte: como é que quem não alcançou a perfeição em uma única vida, o que é que vai acontecer? Como é que ele vai conseguir se depurar? Eles vão responder: suportando a prova de uma nova existência. Então, meus amigos, aqui os espíritos apresentam que ele vai suportar uma prova, não uma expiação. Porque o espírito que está em ascensão, está em evolução, ele está sendo submetido a uma prova, a provas consecutivas. Mas o espírito que está relutando nesse caminho de evolução e está, de certa forma, não conduzindo muito bem o seu caminho, por meio do caminho acontecem percalços, esse que vai entrar em expiação, como nós falamos anteriormente, que é nesse ponto de prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar é que surge a expiação. Então, até aqui nos é deixado claro o seguinte: a encarnação ela vai se fazer necessária para o progresso do mundo e para o aprimoramento individual do espírito. Porém, apenas uma única existência ela não será suficiente para contemplar esse objetivo. Porque apenas no mundo espiritual, se a gente estivesse só no mundo espiritual, trabalhando a reforma íntima, desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais, estudando, isso não seria o suficiente para que a gente possa alcançar a perfeição. É preciso que o espírito ele seja submetido à prova. É preciso que o espírito venha a de fato atestar que ele absorveu aqueles conhecimentos, que ele está de fato vivendo aquelas qualidades e aqueles aspectos. Aspectos morais, aspectos intelectuais, enfim. E aí há uma análise muito interessante, que é a interpretação da peregrinação do povo hebreu, que é na base do livro do Êxodo, né, do segundo livro da Bíblia,
que consta a narrativa do povo que conseguiu se libertar da opressão, né, da cidade que era controlada pelo Império Egípcio. E essa libertação ela foi atribuída a uma divindade, né, sensível à violência e à injustiça que aquele povo sofria. E tocados pela promessa de salvação por meio de Moisés, o povo hebreu então ele evade a cidade em busca da terra prometida, lançando-se ao deserto em peregrinação para alcançar esse objetivo final. E aí é justamente que as dificuldades começam a acontecer. A caminhada no deserto, as dificuldades para encontrar água e comida, os conflitos com outros grupos, enfim, a descentralização do poder que era necessária. Então, nós podemos perceber a metáfora que existe por detrás da história da seguinte forma. O contexto do povo hebreu, ali em específico, eles alcançaram um ponto crítico, né? Eles precisavam sair. Aquilo era configurado como um exílio. Exílio em hebraico, eu não sei se a pronúncia vai estar correta, mas seria golat, significa uma forma de castigo, mas também pode ser traduzida e interpretada como uma descida para uma elevação maior. A palavra em exílio em hebraico vai significar uma descida para uma elevação maior. Então, era preciso ser exilado do Egito, sob a promessa de sair de uma condição específica, né? Toda uma condição de opressão em que eles se encontravam, para alcançar um objetivo maior de uma terra prometida. Mas para isso, eles precisavam passar pelo deserto. Eles precisavam passar pela prova, pela dificuldade do meio. E que se categorizava como um caminho que justamente os levaria a esse objetivo final. E todos que conhecem a história, no início, claro, todos foram ali, pegaram suas coisas e vamos embora, vamos para a Terra Prometida. Mas, porque aquela condição de ignorância que eles se encontravam anteriormente já não era mais suportável, eles precisavam sair daquela condição específica. Mas ao chegar, ao passar pelo deserto, muitos foram provados. E muitos murmuravam, reclamavam, claro, com toda a dificuldade passível de certa forma acontecer. Mas é justamente o fato de eles não conceberem a dificuldade que passariam que é interessante no tocante da história, porque o deserto faz surgir dentro deles, o deserto não faz eles se tornarem daquela forma, né? Eles reclamarem, eles nascerem dentro deles todas as angústias, as dificuldades. Na verdade, a dificuldade do deserto faz trazer de dentro deles aquilo que já existia. E esse é justamente o que faz a prova. Traz de dentro de nós aquilo que já existe à tona. Então, como é que nós mostramos de fato que realmente aprendemos a sabedoria da paciência? Vai ser justamente convivendo com as pessoas que testarão a nossa paciência, ou que serão possivelmente completamente impacientes. Então, meus amigos, seja solidariedade, seja bondade, seja humildade, todas as qualidades que nós possamos pensar, nós seremos testados em todas as instâncias dessas possíveis qualidades. E só assim nós poderemos de fato vermos se de fato aprendemos, de fato entendemos a essência desses ensinamentos. E certamente a gente vai poder rememorar as pessoas que passaram por nossas vidas, né? E que representaram esses aprendizados. E se nós temos ou já tivemos essas pessoas, nos contam os Espíritos, que deveríamos nos ajoelhar e agradecer a maravilhosa oportunidade de estarmos provando e de estarmos exercitando as nossas qualidades. É uma tarefa extremamente difícil, né? Mas é justamente como é dito, se nos encontramos em um meio em que olhamos ao nosso redor e vemos pessoas que estão olhando a nos testar, a fazer surgir dentro de nós essas angústias, nós podemos parar e analisar como um aspecto também positivo e não simplesmente ficar murmurando pela dificuldade do deserto.
Porque, claro, primeiro ponto, vale ressaltar que aqui a gente não vai se referir a estarmos buscando conscientemente, né, pessoas ou situações conflituosas para nossas vidas, já que isso vai se configurar como e expiações criadas por nós mesmos, o que não vai ser e que vai ser completamente desnecessário para a nossa evolução. Porque a própria espiritualidade, no nosso plano, vai se encarregar por trazer aquelas provas e aquelas expiações necessárias para a nossa evolução. Então, a gente não precisa se esforçar para fazer nada disso, para buscar nenhum problema. Mas, de fato, precisamos ser gratos e refletir, né, sobre as dificuldades que nós passamos, porque são elas que justamente nos forjam e nos alavancam, que são a nossa forma de exílio, né? Seria a encarnação. É a descida para um posterior avanço, para uma posterior evolução. Essa é a metáfora que nós podemos analisar da, da história do povo hebreu, do exílio do povo hebreu no livro de Êxodo da Bíblia. E, meus amigos, se por um acaso, né, nós olharmos ao nosso redor e não estivermos vendo nenhuma dificuldade, nenhuma prova, né, nenhuma pessoinha ali a nos testar em nenhuma instância, tenha muito cuidado, porque provavelmente ou você já alcançou a plenitude ou é você justamente a pessoa a testar as pessoas ao seu redor. Então, precisamos observar com bastante critério esses aspectos. Diz Santo Agostinho sobre a nossa reflexão diária, né? Nós podemos fazer, nós deveríamos fazer, se no tocante daquele dia nós de fato estávamos, não podemos fazer nada para nosso adiantamento, para nosso aprimoramento, ou se cometemos alguma falta para outrem, ou para o meio que nos encontramos. Então essas reflexões são reflexões importantes para que a gente possa trazer à tona a nossa consciência, né, espiritual. Então, retornando para o Evangelho. Nele nos é apresentado, né, uma comparação sobre uma dinâmica escolar. Um estudante que não atinge os graus superiores, sem ter percorrido a série de classes que o levará até lá. Então, essas classes, por mais trabalho que elas exijam, são justamente o meio para atingir o fim e não, de fato, uma punição. O estudante laborioso, ele facilita a caminhada. Se desenvolvendo, ele torna mais leve e encontra menos dificuldades. Quando o estudante ele se esforça por estudar com antecedência e trabalhar os aspectos ali, os temas ali acerca da aula, né? Da disciplina em questão, que ele está naquele momento, naquele instante estudando, ele se antecipa e encontra menos dificuldades. Porém, acontece o contrário com aquele que negligencia e a preguiça obriga a repetir certas classes. Não é, portanto, meus amigos, o estudo que vai constituir uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. E essa frase final é o que vai justamente trazer a resposta, né? Podemos configurar como a resposta final da pergunta que é feita lá no início do capítulo do Evangelho, no início do nosso tema. Não é a encarnação de fato que se constitui como uma punição, mas a obrigação de recomeçar aquela mesma atividade, aquela mesma classe, que se irá constituir a punição ou a expiação. Da mesma forma que nós podemos analisar o espírito de um selvagem e compará-lo com o de um homem civilizado. Não existe um certo ou um errado. Ambos ali eles vão se encontrar em momentos existenciais diferentes, momentos existenciais próprios. O homem selvagem ele vai se encontrar no início da sua vida espiritual e vai justamente ser a encarnação um meio para que ele desenvolva a sua inteligência. Enquanto o segundo ele pode estar ascendendo em seu caminho espiritual, né? Contemplando os objetivos individuais e coletivos que já vimos anteriormente, ou
abreviando a necessidade da encarnação material, ou ele irá se ver obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústia e dificuldades e prolongar a sua permanência em estados reencarnatórios conflituosos. E então, meus amigos, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo que Kardec questiona sobre o discernimento do homem entre o bem e o mal, ele faz a seguinte pergunta de número 634. Por que o mal moral se encontra na natureza das coisas? Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? E assim eles respondem: os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se seguir o mal, sua peregrinação será mais longa. Se não existissem as montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. E é necessário que o espírito adquira experiência, e para isto é necessário que ele conheça o bem e o mal. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Então, meus queridos, eu achei interessante essa abordagem aqui no final, porque inevitavelmente também nós nos perguntamos, é necessário que, pelas nossas existências, do homem selvagem ao ponto de perfeição, nós precisemos inevitavelmente passar pelo caminho da maldade? E aqui eles respondem, né? Precisamos ser maus para de fato conhecer a maldade? Para conhecer todos os aspectos acerca da evolução? É necessário e se faz preciso da união do espírito com o corpo. Mas para que essa consciência e essa experiência esclareça que existem as rochas e para que eles possam compreender que existem corpos duros, como ele fala. Que se não existissem montanhas, eles poderiam, para que ele possa compreender que pode subir, que pode descer. Então, necessariamente, a experiência traz o conhecimento, mas não é precisamente necessário que ele passe por esses caminhos tortuosos para chegar à perfeição. Ele precisa tomar o conhecimento e a experiência, e as decisões dele nesse âmbito é que vão definir o quanto ele permanece naquela condição e o quão mais rápido ele avança para outros níveis evolutivos. Certo? E então, temos no final da mensagem Aprender a Refazer, que é a obra Justiça Divina psicografada por Chico, Emmanuel nos apresenta uma reflexão muito interessante no final dessa mensagem, que é a seguinte. É um recado, na verdade. Ele diz: companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e estudo, com amplos recursos de pagamento. Sabes que a existência da Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudos, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre, amando e agradece a Deus. Então, meus amigos, que nós possamos reflexionar sobre o nosso momento em que estamos atualmente, né? Nosso período encarnatório, que nós possamos analisar todas as variáveis ali acerca do nosso desenvolvimento, das pessoas que estão ao nosso redor, como de fato estamos contribuindo para aqueles aspectos de objetivos maiores, né? Em âmbito individual para o nosso desenvolvimento e em âmbito coletivo para o que estamos compreendendo e que estamos trazendo de progresso para qualquer meio que nos encontramos, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, qualquer ambiente social, entre amigos, vizinhança, etc. Que nós possamos reflexionar sobre esses aspectos e, de fato, tomarmos posse do nosso caminho de vida e da nossa evolução espiritual, que é justamente aquilo que o nosso plano mais precisa nesse momento, né? A nossa presença em âmbito regenerativo e construtivo do nosso plano terrestre. Então, vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece final.
Respirando fundo, fechando os olhos. E assim, querido Mestre, agradecemos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma noite. Que as Tuas bênçãos e o Teu amor, Senhor, possam percorrer todo o planeta Terra, trazendo paz, amor, ordem, luz, trazendo lucidez, Senhor, para todos os seres, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Ampara, protege, Senhor, e tranquiliza os corações de todos aqueles que se encontram em aflição, em desamparo, em angústia. E permite, Pai, que todos estejamos a cada dia mais sintonizados numa rede de amor, de harmonia e fraternidade. Muito obrigado, querido Mestre, e aos mentores espirituais que nos acompanham. Obrigado, querida Casa Cef, que também está em nossos corações e que nós carregamos um pouquinho, cada um de nós. E que assim, Senhor, a nossa humanidade possa passar por esses percalços da melhor forma possível, sob a Tua divina providência e Teu divino amor e misericórdia. Muito obrigado, querido Mestre, hoje e sempre, assim seja. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença e tenham uma maravilhosa semana, uma maravilhosa noite e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Tchau, tchau.